Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gurizada, como é que estamos? Tudo tranquilo? Mr. Anderson na área. Vamos fazer hoje análise aqui, principalmente de dominância do Bitcoin, total 1, 2 e 3, orders também, e Bitcoin. E depois nós vamos falar da moedinha aí do projeto XRP1B, que está bombando aí de publicação. A gente está participando aí da equipe e a gente está fazendo um bom trabalho lá. Se vocês puderem seguir aí, dar uma olhada lá. E é isso, pessoal. Cara, a dominância do Bitcoin, a gente está vendo aqui, né? Tá fazendo uma correção, né? A gente tem a correção dela ali nesses dias, últimos dias aí. E aí teve um aumento aqui nas altcoins, né? Que já teve um pump em algumas. Até tem uma outra aqui que a gente percebe esse pump, ó. A Lobo, né, por exemplo. Teve várias delas que deram um pumpzinho legal. A maioria continua ainda na mesma. Fazendo fundo duplo. Aqui a Bonk também subindo. Mas enfim, vamos lá para dominância. Quando é que a gente vai ter explosão real assim nas altcoins, né? Quando a gente tiver um padrão de queda acentuada, né? Como essa queda que teve aqui no passado, na dominância do Bitcoin. E aí o que acontece? Aqui tivemos uma altcoin season, né? Um tempo ali que foi curto. Aqui tínhamos outro trechinho de altcoin season. Mas toda essa subida aqui faz com que as altcoins tenham entrado basicamente num período de queda aí nesse tempo todo, né? A gente está tendo altcoin season pontual, né? A gente não tem ainda nada consolidado assim por tempo, né? E o que eu espero vendo isso, sabe? A gente talvez ainda tenha uma subida até mais ou menos esses meados aqui, de 70%, entendeu? Talvez ali, perto de setembro, a gente vai começar a ter uma queda, ou despencar isso daqui, cair tudo, para que a gente tenha altcoin season explosiva. Vai acontecer, isso não é certo, não é correto dizer, né? Pode acontecer, possibilidades, né? O pessoal está falando que a altcoin season aí está muito fraca, e provavelmente a gente não tenha altcoin season, e esse período de dominação do Bitcoin seja regido só por ele, e pouquíssimas altcoins vão ter explosão de alta, né? Mas enfim, eu espero que aconteça, pelo menos o pessoal que encheu o dinheiro aí comprando altcoin, memecoin, inteligência artificial, FWA, consiga pelo menos tirar ali nem que seja sair do 0 a 0, né? Porque infelizmente esse ciclo está sendo bem diferente, bem diferente. Então nós vamos ver aqui o gráfico do Bitcoin. Eu vou fazer depois um apanhado maior, sabe, de todo o ciclo. Mas assim, temos aqui toda aquela lateralização lá em 2024, né? Depois teve um padrão explosivo aqui, uma bandeira de alta, né? Formada, rompimento da bandeira, pullback na bandeira, depois uma nova alta, né? Coincidindo aqui com uma espécie de topo duplo. E aí a gente está nessa mini bandeirinha aqui, um mastro, né? A bandeirinha aqui, prestes também a buscar rompimento disso aqui. Tem muita coisa aí que tem que rolar para isso aqui acontecer, tá, pessoal? Não dá pra gente configurar, mas assim, tipo, configurar 100% que vai ter padrão de alta, né? Tá querendo aqui, né? Vocês podem ver que tá querendo. Mas pode devolver tudo isso aqui e vir buscar de novo aqui embaixo da bandeira, enfim, não tem como coincidir, né? Mas a gente vê que tá tendo uma acumulação aqui, né? Talvez uma distribuição, na realidade. Uma distribuição, né? Não dá para saber se isso aqui daqui a pouco perde força, se isso aqui vai fazer um pavio de novo aqui embaixo, vai vir aqui, cair, testar o meio do canal para depois subir, ou se ela vai testar lá embaixo, entendeu? A gente tem um apontamento das médias aqui, dizendo que, né, possivelmente teremos um alta, né? Todas as médias apontando para cima. Isso é muito bom, né? A gente teve uma correção aqui também na Fibonacci, só que foi no 23 de Fibonacci e não chegou nem no 38. Então, assim, se perder isso daqui, cair, vir abaixo desse topo aqui, desse fundo aqui, ela pode vir buscar zonas de Fibonacci aqui. E talvez esse suporte aqui bem consolidado também, entendeu? Ele rompeu, vocês podem ver que ele rompeu, voltou, testou, caiu de novo, aí volta aqui, rompe, testa de novo. Então isso aqui seria um suporte bem interessante para a gente estar analisando aí. Eu vou fazer uma análise bem especulativa, assim, sobre o topo do Bitcoin, tá? Que eu acredito que aconteça aqui em início de setembro, tá? Até o final ali de outubro, ele possa alcançar essas valorizações aqui dentro desse círculo aqui, né? Que seria na zona aí de US$ 200 mil até seus US$ 386 mil, mas eu não acredito que vai passar muito disso, tá? Eu acho que esse caixote aqui, mais ou menos, ele pode marcar onde ele vai acontecer aqui dentro, mas pode ser abaixo disso aqui também, entende? Então a gente tem que estar um pouquinho antenado para ver as possibilidades, probabilidades. Não existe nada que a gente possa dizer, vai acontecer isso, né? O que a gente tem que fazer é conseguir aproveitar as ondas, né? E entrar nas ondas e surfar. A gente está em plena tendência de alta, né? Saímos lá do caixote 2022, lá de bear market, né? Fundo de mercado. E seguimos em ascensão, né? O que acontece aqui, né? Que eu vou explicar para vocês um pouquinho. Só deixa eu abrir aqui maior o gráfico. Para vocês entenderem melhor. Deixa eu ver aqui.
nós temos um canal aqui, que se vocês perceberem, esse canal acontece desde lá de, vamos colocar aqui, 2017, tá? Ele vem, sobe, toca no topo do canal, cai, faz bear market, final ali de 2019, meio de 2019, né? E aí, aqui, ele sai do caixote, inicia já um processo de saída do bear market, né? Vem o Covid aqui, cai. Aí nós temos o halving aqui, tá? E o halving, nós contamos aí, depois de um período que eu vou explanar melhor isso lá adiante, temos o topo, né? Então ele testa de novo o canal, cai um pouquinho, sobe mais um pouco, faz topo histórico aqui nos 69 mil dólares. Aqui é o final do bull market, temos o início do bear market. Fundo de bear market não chegou a encostar no fundo do canal. Todo mundo aqui estava querendo. Eu lembro que o pessoal na época estava falando lá, não, vai tocar em 12 mil, 12 mil. E não foi, né? Ele fez aqui o fundo nos 15 mil dólares e seguiu puxando alta, né? Se vocês notarem aqui, 15 mil foi o fundo do poço, né? E aí ele, fazendo esse rompimento, ele testa aqui, na média móvel de 200 semanal, aqui essa vermelha, e toca de novo aqui, ele dispara, né? Temos a primeira pernada de alta depois do bear market. Aqui nós temos o halving, tá? Dia 19 de abril de 2024, o halving. Ele vem e faz um topo próximo do halving. Ele chega quase a alcançar a alta histórica aqui. Ele chegou na alta histórica, na realidade. Ele rompeu aqui os 69 e foi a 74 mil dólares. Só que a gente passa todo esse período aqui de lateralização depois, né? Isso foi um processo muito ruim. Porque geralmente o Bitcoin chegaria aqui e ficaria fazendo algum fundo, alguma coisa assim, para depois do halving ele fazer uma alta forte e atingir a alta histórica, né? A alta histórica deveria ter ocorrido por aqui, ó. A gente não teria todo esse período de lateralização aqui, entende? Que foi muito ruim, porque passou quase um ano nisso aqui, né? Se vocês notarem aqui, ó, ele bate a alta histórica em 14 de março de 2024. Aí temos o halving nessa linha azul e depois ele vai até meados de nesse pivôzinho aqui de alta, até meados de setembro de 2024. Então assim, a gente passou quase um ano inteiro lateralizado, entende? Quem comprou esse fundo aqui se deu muito bem. Eu comprei alguma coisa aqui. E depois nós temos a disparada, né? A disparada. E aí a gente vê o início da Bull Run, né? A Bull Run começa aqui, ó. Tá? E o que acontece? Temos ali um topinho, corrige, topinho mais alto que o topo anterior e um derretimento, normal. Se a gente traçar a Fibonacci aqui, até vou mostrar para vocês direitinho. Traçando a Fibonacci aqui, ó, a gente tem o teste exatamente lá na zona de 50 de Fibonacci. Isso aqui foi muito bonito. O candle veio, testou um pouquinho abaixo, mas depois ele vem, fecha o corpo da vela e, pum, dispara, tá? Deixa eu apagar essa Fibonacci, porque eu já tinha apagado ela antes. Aí, pessoal, por enquanto essa Fibonacci aqui, dessa subidinha aqui, vai ficar aqui. Eu sei que o gráfico fica um pouco poluído assim para vocês, tá? Mas é que eu costumo deixar algumas marcações e eu vou deixá-las mais fracas com o passar do tempo para que a gente veja o passado, né, do gráfico, né? Então a gente está esperando aqui esse rompimento, né? A gente espera que essa vela aqui seja a explosão de alta para que a gente venha para essa zona aqui, ó, de 120 mil dólares. Fazer correção e subir e seguir em direção ao topo, né? Mas como eu falei, pode ser que ela, sei lá, o topo histórico aconteça aqui, sei lá, fique um período de lateralização e aconteça aqui, ou aconteça aqui, né? Mas aí esperamos que ele entre pelo menos na zona de baixo do círculo aqui, tá? Que ela pode variar conforme dá zoom, mas eu acredito que 180 mil dólares, deixa eu ver aqui, entre 180 mil dólares até 250 ou 280 mil dólares seja uma zona razoável para buscar, tá? Agora nós vamos lá para o total 1, 2 e 3. Gente, total 1, para quem não sabe aí, é Bitcoin, Ethereum e todas as outras moedas, tá? É a valorização total do mercado inteiro, né? A gente está aqui, não conseguiu romper a alta histórica, né? A gente está aqui na faixa dos 3 trilhões e 300 bilhões de dólares. A gente está nesse canalzinho aqui ainda, não saiu desse canal. A gente precisa romper isso aqui, fazer um pullback e depois puxar nova alta. E aqui a gente tem uma coisa interessante, tá? A gente tem um canalzinho de médio prazo, tá? Na verdade, vamos colocar médio prazo, né? Longo prazo não dá para colocar. O canal de longo prazo eu vou dar um zoom out aqui agora para vocês entenderem melhor. Que é esse canal todo aqui. Esse canal todo aqui, ó. Tá? Até vou dar uma reforçada aqui na visualização para vocês entenderem. Todo esse canal aí é o que a gente vem respeitando desde 2017. Tá? Entrou em 2017 e permanece aqui dentro desse canal. Vai chegar e tocar no topo do canal? Vai romper para cima? Não sei, né? E aqui eu tenho algumas análises que talvez deem para nós um norte, mas eu acredito que o topo aqui do canal do Total 1 alcance aí seus 11 trilhões, 12 trilhões de dólares. Vai ser muita grana, gente. Vai acontecer isso? Não sei, é uma probabilidade. Mas eu tenho aqui dois apontamentos, tá? Se vocês olharem aqui lateralmente, a gente tem esse canal aqui, lateral, né? Horizontal, desculpa, lateral não, horizontal. Se a gente replicar esse canal aqui para cá, se a gente pegar, eu até vou mostrar para vocês o que é que eu estou falando aqui, porque de repente vocês não vão estar enxergando o que eu estou dizendo.
Ó, peguei fundo e topo desse canal, e eu projeto ele para cima. Então eu tenho a projeção do próximo topo aqui, que coincide também com esse canal de alta. Então nós teríamos essa zona aqui, ou um pouquinho mais para cá, de repente, se caso tivermos um ciclo estendido, tá? E aí o que que acontece? Deixa eu voltar aqui. Vai acontecer tudo isso? Não sei, gente, não sei, não tem como, não tem bola de cristal, né? Mas depois do rompimento disso daqui, a gente talvez tenha um pullback, ou vai varar reto aqui para testar isso daqui, depois cair para cá, e depois subir, entendeu? Ah, mas a questão é que é o seguinte, né? A gente tem um prazo aí para isso aí acontecer, né? Setembro, aí se a gente for contar os dias, nós temos aqui, vamos colocar aqui a marcação 7, 14, vamos botar aqui de 7, tá? A gente vai ter aí provavelmente 56 dias a 60 dias para chegar em setembro, tá? Até o final desse prazo aqui que eu falo para vocês, aqui é dezembro, tá? Mas se colocar aqui, início de novembro, tá? Finalzinho de outubro ali, a gente tem 120 dias mais ou menos aí em média, tá? Para que esse topo aconteça, né, tá? Isso aqui, essa marcação aqui tá diferente lá do Bitcoin, tá? Porque o total provavelmente ele vai se expandir até dezembro ou janeiro lá de 2026. Mas é isso. A gente está olhando aqui o gráfico no tempo semanal, tá, gente? Não vou olhar no diário por enquanto. Se a gente olhar o total 2, se tiver muito poluído aí, pessoal, comenta aí, tá? Deixa o like aí também, curte, compartilha. Manda pro pessoal aí que quer entender um pouco mais de análise gráfica. Eu sou um mero gusano da terra dentro dos analistas de gráfico, mas a gente está estudando para isso, né? Para entender melhor e poder passar para vocês uma noção mais aprofundada aqui no gráfico. Vou botar no gráfico agora diário aqui para vocês terem uma noção, tá? Bitcoin aqui em 2024, ele atingiu esse topo aqui, tá? O Bitcoin não, desculpa, o total 2. Ele chegou a fazer um rompimento aqui lá de 2024, né, que foi a lateralização do Bitcoin aqui, mas a gente não atingiu a alta histórica, tá? A gente chegou perto da all-time high aqui, que seria a ATH, né? Fazer aqui tipo um encurtamento da palavra. E aí o que que acontece? Depois caiu, entregou tudo isso aqui. Desculpa, o gráfico tá muito poluído, tá, gente? Mas eu preciso dessas marcações aqui pra gente ver melhor o que que tá acontecendo. O que que acontece? A gente está testando essa linha de tendência de baixa aqui, ó. E provavelmente ela venha romper dessa vez, porque já testou ela várias vezes aqui, entende? Então, assim, a gente tem que esperar os próximos capítulos agora, a gente tem um rompimento disso aqui. Fazer um pullback aqui em cima dessa zona de preço aqui, para depois testar novas altas e a gente ter um novo padrão aí, tá? De busca. Aqui está marcado 1º de novembro, finalzinho de outubro, né? Talvez a gente atinja esses pontos aqui, né? Mas esse canal aqui é um canal de médio prazo, né? Para que vocês entendam melhor qual é o contexto, eu vou dar um zoom out aqui. E no total 2 a gente tem isso aqui, ó. Tá? Desculpa não abrir aqui mais, mas tô iniciando o canal aqui, tô nervoso. Aí nós temos aqui esse canal de longo prazo também, ó. Ele vem, vocês notam que ele segura aqui nessa zona aqui do meio do canal, né? Não deixa cair, ainda bem. Média móvel de 200 aqui, segurando também bem forte. A gente precisa ter o rompimento dessa zona aqui, ó. Se a gente tiver o rompimento disso aqui, cara, vai ser lua, né? A gente vai ter uma subida aqui nisso aqui? Não sei. E provavelmente, se tiver uma subida vertical, assim, cara, a gente vai durar um pouquinho além, cara. Eu acho que a gente vai entrar em 2026 ainda em euforia para buscar esses lugares aqui mais altos, entende? Mas se a gente for buscar dentro desse canal aqui, né? Dentro desse canal gigante aqui que a gente tem, que ele vem lá de 2017, talvez a gente atinja o topo dele aqui. Os seus 6 trilhões de dólares. Tá? Entre 6 e 7 ali mais ou menos. Esperamos que tenhamos altcoin season, né? Se o Bitcoin não subir, não teremos. Pode ser que isso aqui seja um topo duplo e isso aqui tudo desabar e cair, com, sei lá, com alguma ameaça de guerra ou coisa do tipo, e vir aqui para baixo. Né? Voltando aí para casa dos 300 bilhões de dólares. A gente não sabe, né? Vai que a Skynet aí das inteligências artificiais faça um estrago aí. Mas enfim, vamos para o total 2, 3, desculpa. Se vocês notarem aqui também, né? Tivemos um rompimento disso aqui, vai ter um pullback. Provavelmente ele venha testar esse nível aqui e faça um pullback para depois seguir em alta. Lembrando, temos 60 dias aqui a partir disso. Tá? Então, daqui do ponto onde a gente se encontra, né? 9 de julho até o início de setembro, né? O início do topo do Bitcoin. 53 dias ali, mais ou menos 60 dias, até 115 dias, 120 dias. Vamos para o total 3 agora. Total 3 também é a mesma coisa. Precisa romper essa linha aqui. Rompendo essa linha, teremos um pullback em cima dessa zona aqui, ó. Ele vai fazer a mesma coisa que fez isso aqui, ó, e testar. Só que agora ele precisa seguir adiante para testar esse nível aqui e romper isso aqui, para buscar novas altas, tá? Assim, tá tudo engatilhado, pessoal. A gente tem que enxergar isso aqui para ter uma noção do que a gente vai perder se caso, né, a gente não consiga entrar nesse momento aqui. Eu consegui fazer algumas entradas aqui, outras entradas aqui nessa zona. Entrei muito aqui também, perto dessa zona aqui em 2024. Né? Aí passei um longo período aí sem botar dinheiro, vi toda essa subida aqui. E aí aqui, mais ou menos, eu comecei a aportar de novo também, né? Porque, infelizmente, não aportei todo o meu dinheiro, fui aportando durante a queda, né?
e para fazer no preço médio, para depois, quando isso aqui subir, todo o preço médio que eu fiz daqui nessa zona fique positivo para cá, né, para cima. Então, assim, tá tudo legal. Temos aqui a formação de um triângulo simétrico, tá? Triângulo simétrico geralmente tem rompimento para um lado e depois vai para o outro, né? Tem aquele lance de busca de liquidez bilateral, né? Que geralmente ele vem para cima, vem para baixo para depois continuar a tendência, né? E triângulo simétrico geralmente continua a tendência. Então nós temos aqui uma tendência de alta. O mais provável é que seria interessante que ele viesse para baixo, depois para depois ir para cima, né? Fazer um flash crash, assim, uma coisa rápida que não demore muito, entende? Movimentos assim que sejam espichados, ó, tipo isso aqui, entende? Movimento espichado e depois, pum, puxa alta e segue a tendência. Gurizada, partindo agora para o Others, tá? Que é o que nos interessa aqui, que é o mercado inteiro sem o top 10. Tá? Esse gráfico aqui, ele que tem que dar um sinal de luz assim para que o pessoal que entrou durante todo esse período está amargando prejuízo. Porque quem aportou nessa zona aqui, tá no prejuízo. Quem aportou principalmente aqui, tá muito no prejuízo, porque as altcoins derreteram demais. E a gente tem um padrão aqui também, né, formado. Né? Temos aqui, não temos o rompimento, né? A gente teve um padrão de xícara aqui, tá? Formação de xícara, alça da xícara. E eu estava esperando que aqui nós teríamos um rompimento para buscar a alta tão sonhada. Só que o que aconteceu? Veio para baixo, reverteu tudo, entregou tudo. E tá todo mundo na desesperança. E é isso que a baleia quer, cara. Ele quer vocês sem esperança. A baleia tá comprando aqui, ó. A baleia comprou aqui, entendeu? Isso daqui é o despejo da baleia. Enquanto vocês estão comprando a subida, a baleia está despejando em toda essa subida aqui, porque ela está realizando o lucro daqui. A mesma coisa aqui, a baleia comprou aqui, ó. E ela está realizando todo o prejuízo aqui. Aí vocês que ficam presos aqui em topo, ó, vocês pegam toda essa queda aqui. Por isso que está todo mundo no prejuízo em altcoin. Tá? Aqui nós temos uma coisa interessante, tá? No Others aqui, a gente teve o rompimento dessa linha aqui. Então ela fez um rompimento, caiu um pouquinho, ficou, né, caindo, testando várias vezes essa reta suporte aqui, né? Ela veio aqui e agora provavelmente a gente tem aqui uma reversão, tá? Não caiu abaixo dela, isso é bom. Tá? Agora o que a gente precisa aqui é o rompimento disso aqui. Médias móveis tudo espremida, então provavelmente tenhamos aí um surto de volatilidade nos próximos dias, tá? E buscar novas altas aí para fazer uma nova tendência de alta, tá? O que a gente precisa aqui é que essas linhas aqui todas espremidas, as médias móveis mais curtas comecem a apontar para cima. E aí o restante das outras médias começam a seguir, entendeu? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Seria tudo isso aqui, ó. E aí as médias mais longas começam a seguir. Vocês notem até aqui a média móvel de 200 começa a curvar também, entendeu? Só que por enquanto ela tá meio flat aqui, querendo subir. Eu vou passar uns bizu para vocês, assim, coisa de Deus, pra gente entender melhor depois Fibonacci, uma coisa que vocês precisam estudar. É muito interessante. Até aqui, se vocês verem aqui nesse cruzamento de Fibonacci aqui, ó, testado 61. Quem viu toda essa subida aqui não pôde entrar, a oportunidade veio aqui depois. Colocar a Fibonacci ordens de compra passiva nas corretoras aqui, ó. Quem entrou pegou isso aqui, né? Agora a gente tem que esperar isso aqui, fazer o rompimento dessa zona aqui, ó. Buscar novas altas, fazer pullback, teste, sobe, desce. Enfim, a gente tem que buscar sempre os pontos mais baixos, porque a gente está em tendência de alta nos gráficos maiores, né? Principalmente total lá, Bitcoin e tudo mais. Se o Bitcoin entrasse em tendência de baixa, aí sim, né? Nós teríamos uma tristeza aqui no Others. Que também não rompeu, né? Alta histórica, né? A gente está esperando romper isso aqui. E vamos esperar que esse ciclo de altcoin season talvez se estenda um pouco, né? Porque ele tá morto por enquanto. E agora, gurizada, nós vamos para a moedinha. Eu até vou falar aqui um pouquinho de Dog Go to the Moon, tá? Olha a Dog Go to the Moon aqui, que é uma que eu aportei bastante, também estou bem posicionado nela. Desculpem o gráfico poluído de novo, tá? Dog Go to the Moon, vamos ver aqui. Nosso indicador RSI. Nós tivemos um fundinho aqui marcado, tá? Que fazendo essa bandeirinha aqui, que ela tá fazendo. Todo esse período que eu consegui comprar aqui, esse fundo, essa zona aqui toda eu consegui comprar. RSI batendo lá embaixo, ó. Era para ter realizado alguma coisa aqui, mas... E aí, se o troço vara reta, sobe isso aqui e vai embora, né? Aí depois nós tivemos essa marcação de topo aqui, eu tracei essa reta suporte aqui em cima. E aí, assim, quem quis entrar aqui, eu até falei para alguns conhecidos meus, tinha oportunidade aqui, perto da zona de 50 de Fibonacci, né? Traçado esse período. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Tivemos o teste do RSI, e provavelmente agora nós teremos rompimento do RSI vindo visitar essa zona aqui de novo. Se vocês notarem aqui, ela está testando de novo essa reta suporte. Bandeirinha, né? Ó, se vocês perceberem aqui também, essa bandeirinha já tentou um rompimento aqui, ó. Só que não conseguiu. A gente precisa ter um rompimento forte, ó, para vir nessa zona aqui, fazer um pullback e aí seguir varando reto para cima. E a gente tem o tão sonhado rompimento aqui do 1 centavo, né, gente? Quem é que não está esperando isso faz tempo já, né? Então, e olha aqui, período. Eu sempre vou deixar essa marcação aqui nas moedas mais importantes para mim, que a gente vai ter aqui o início de setembro, entendeu? Vamos sonhar para que
que a Dog, Gold, Demon e outras moedas tem aquela pancada forte, né? E vem a buscar zonas aqui em torno de 30 centavos, até uns 60 centavos. Ela chegando ali nos 5 centavos, a 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos já tá ótimo, né? Eu prevejo que ela talvez, que é palpite, né? Prevejo não, que talvez ela chegue aqui perto dos 30 centavos. Ela teria que ter um market cap gigantesco, né, gente? Tipo, uns 300 não, 30 bilhões de market cap. Mas enfim, não sabemos se isso vai acontecer, tá? Agora nós vamos pular para a nossa queridinha XRP1B. Perdão. XRP1B. Estamos com ela aqui, ó. Notem que ela está fazendo um pump fortíssimo aqui. Ela chegou a passar a zona dos 0,78 de Fibonacci. Temos uma reversão de tendência, isso aqui é uma forte reversão de tendência. Baleia que enxergou essa zona aqui, viu como isso como uma oportunidade. Despejo de carteira grande aqui teve, né? Fizemos aqui um fundinho, comprimento dessa zona aqui, fez esse quinto aqui explodir, né? E nós vamos colocar aqui, é que eu não sei como é que se coloca a tabelinha aqui do lado do... não. Tá. Eu vou ter que fazer essa vai e volta aqui para vocês entenderem algumas coisas que eu vou colocar aqui. O único problema dessa coisa aqui é que a gente tem que fazer a marcação sempre, toda hora, porque no CoinMarketCap, a parte de DEX do CoinMarketCap não grava o que a gente coloca de marcação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo aqui, vou fazer colocar todos os indicadores e daqui a pouco eu volto. Só um minutinho. Então, gurizada, voltando aqui, tá? Fiz todas as configurações. Vou desativar aqui o modo logarítmico, porque senão a banda de Bollinger fica horrível. E aqui vocês têm o gráfico da XRP1B. Gente, ela veio quase testar aqui o zero de Fibonacci. Se a gente botar a Fibonacci em escala logarítmica, tá? Se vocês olharem ali a escala logarítmica, ela já está. Só que assim, ela só fica logarítmica quando tu coloca o gráfico em escala logarítmica. Então assim, ó, ela fica esse negócio aqui, tá? Então vocês me perdoem, porque às vezes eu vou ter que dar uma mexida aqui, para vocês verem tudo direitinho o que eu estou vendo. Notem que ela passa a zona do 78, mas se eu estender ela para cá, o início dela, notem que ela chega bem próximo ao 78. Entendeu? Mas eu sempre deixo ela aqui porque a gente teve aquele pump and dump ali, o pessoal usa como referência geralmente o último fundo e o último topo, né? Não dá para pegar, fez um topo, um fundo, aí depois eu traço para cá, entendeu? O ideal é fazer isso aqui, que aí a gente consegue mais ou menos deixar alinhado, tá? Então assim, vou tirar aqui a Fibonacci, não, perdão, olha só, prestem atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? O que a gente tem aqui agora? A inversão da Fibonacci, tivemos uma retração de queda, né? Agora nós vamos ter uma retração de alta. Então o que vocês têm que prestar atenção aqui, ó? Essa zona aqui de 50 e 61 invertido agora, porque a reversão aconteceu, entendeu? Então nós vamos ter uma dificuldade de passar isso daqui, ó. Se a gente colocar aqui em amarelo, eu ia deixar tudo prontinho, mas enfim, vai ter que fazer alguns ajustes aqui durante o meio do negócio, tá? Tá vendo essa linha amarela aqui? Assim que a gente tiver o rompimento dela, vai ter uma dificuldade de passar essa parte aqui, ó. Mas assim que a gente tiver o rompimento dela, provavelmente ele vem a toque aqui, cai um pouquinho, para depois romper aqui, tá? Nós teremos essas zonas aqui, o 0,5 e o 61 de Fibonacci, que é bem difícil de passar. Mas como o pessoal vai enxergar isso aqui como uma reversão de tendência, ela vai subir aqui, vai bater, cair, ou ela vai passar direto isso daqui, vai tocar aqui, vai fazer um pullback aqui, vai depois puxar nova alta, o que a gente precisa ver é ela saindo dessa zona aqui ela precisa fazer um pullback em cima dessa linha aqui também da- da- das bandas de Bollinger, tá? Fazendo pullback em cima das linhas das bandas de Bollinger, deixa eu tirar aqui o algoritmo, logarítmica. Ó, aqui vocês notam que ela vem para baixo, ó. E aí eu tenho que reajustar. Então por isso que eu sempre deixo em escala logarítmica. Porque se eu fizer aqui, ó, nós provavelmente já estaremos indo para um rompimento de topo, entendeu? Só que fica muito mal ajustado. Se eu ajustar aqui, ó, o rompimento já aconteceu, entendeu? O rompimento já aconteceu. Nós teremos toda essa queda aqui e o rompimento já aconteceu. Fundo marcado, tá? Notem que aqui, ó, a parte da banda dela começa a fazer uma curva. Então ela vai começar a se fechar e provavelmente lateralizar. Ela vai ficar no tamanho assim, ó, por aqui, nessa zona. Então ela pode subir aqui, cair, subir de novo, fazer um pullback, bater na banda superior, cair de novo, cair, vir revisitar o fundo aqui de novo, entendeu? Porque pode entrar movimento de baleia, gente grande, entendeu? E aí depois lá adiante que ela pode subir, tá? Só que isso aqui é gráfico diário, né? Desculpa, gráfico diário. Deixa eu ver aqui. E aquele lá é gráfico de 4 horas, perdão. Esse aqui é o gráfico diário. Ó. Tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 candles de alta. 1, 2, 3, 4, 5 candles de queda. Então provavelmente aqui seja realmente o fundo, tá, gente? Eu vou botar a escala logarítmica
pra gente poder trabalhar esse negócio aqui. Eu tenho que desativar agora as bandas de Bollinger. Não, vou botar no 4 horas aqui pra vocês verem uma coisa rapidinho. Tá, não, eu visitei ali a 4 horas, vamos pro gráfico de 1 hora. Pra vocês verem os negócios interessantes aqui. Vou reajustar aqui de novo, tá? Pela escala logarítmica a gente tem que romper isso aqui. Vejamos. Dá vontade de deixar no outro lado, né? No outro tipo de gráfico, porque aí já rompeu. Mas enfim, pessoal, é isso aí, não tem o que fazer. Notem aqui que as bandas de Bollinger, ó, a gente já está acima da banda de Bollinger no gráfico de 1 hora. A banda espremeu, ó, notem que quando a banda espreme, a gente tem surto de volatilidade. Espremeu a banda, pum, vai bem para baixo, ou para cima, né? Espremeu a banda, ó, elas começam a ficar próximas uma da outra aqui, ó, de questão de largura, tem surto de volatilidade. O que aconteceu aqui? Espremeu, explodiu. Espremeu, explodiu. E notem que quando entra em tendência de alta, ela respeita quase sempre aqui, ó, o meio da banda, né? E aí, vamos lá. O que a gente vai ter aqui agora? Alargou a banda, né? Veio para baixo e voltou para cima. O que vai acontecer é a banda começar a fazer isso aqui, ó, a funilar, para ficar nessa zona aqui. Porque quem comprou aqui provavelmente seja holder e não vai sair, tá? Talvez aqui a gente tenha informação de alguma, não é confirmado, mas talvez tenha o despejo de alguém que entrou pesado e acabou se desfazendo da posição. E logo em seguida alguém veio e tomou a frente aqui. E aí o que acontece? Agora a gente precisa esperar o estreitamento da banda, né? Talvez nessa zona aqui, nessa zona aqui. E aí a gente ter o rompimento disso aqui depois lá adiante, tá? Eu vou tirar agora as bandas de Bollinger e vou fazer uma explicação em um outro indicador, que seria esse daqui. Médias móveis. Médias móveis. Só deixa eu ver se ela está em exponencial. Ah, viu? Não estava exponencial. Eu já ia passar a informação errada aqui. Eu vou deixar esse padrão aqui. Eu não costumo usar esses números, mas eu vou deixar esse padrão aqui só para vocês terem uma noção, tá? O que acontece aqui? Todas as médias móveis. Eu vou ensinar um negócio para vocês chamado pavão depois, tá? Que é quando as médias móveis se expandem. Por exemplo, isso aqui, ó. É o tal do pavão. Isso aqui eu vou ensinar para vocês direitinho depois, para vocês terem uma noção quando é topo e quando é fundo. Nós temos um vácuo geralmente na primeira média móvel mais rápida, né, que seria essa média móvel aqui de 14. Eu não uso a de 14, eu uso a de 7, mas eu não consegui colocar ela aqui. Eu vou ver se depois eu dou um jeito nisso. Mas a gente tem que ter um vácuo, geralmente no gráfico um tempo maior ou menor. Deixa eu ver aqui o gráfico de 30 minutos. Ó, temos o vácuo aqui no gráfico de 30 minutos. É esse vácuo aqui que a gente busca, ó, esse buraco aqui a gente busca para descobrir topo, tá? E aí vocês vão ver o alargamento das bandas ali, das médias móveis, tá? Acontece aqui também? Acontece. Né? A gente teve aqui uma entrada de baleia pesada fazendo essa movimentação aqui. E depois tivemos uma nova subida aqui. Então, esse é o gráfico de 30 minutos, tá? E já temos aqui uma noção de que fez todo o estreitamento para baixo. Olha o vácuo que ficou aqui. Geralmente esse vácuo é feito por 2 candles. Eu vou mostrar para vocês melhor num tempo maior. Ó, olha o vácuo aqui. Isso aqui é fundo. Totalmente fundo de mercado. Se a gente olhar alguns indicadores aqui, ó, olha o RSI. Olha onde o RSI foi. Chegou a bater no 25 aqui, ó. O ideal é que esse despejo tivesse sido até o 15. Seria a entrada da vida. E olha aqui, 90, ó, quando bateu o topo lá. Ó. 90, exatamente aqui nessa linha. Assim. Deixa eu olhar o gráfico aqui. Ó. Vou marcar aqui. Ó, olha o topo do topo. Prestem atenção no que eu vou marcar aqui. Ó. Olha o MACD. Olha aqui o topinho aqui no histograma. Olha o topo aqui no RSI. O RSI foi bem longe aqui nesse aqui. Ó. Bem longe. Aqui era para ter sido feito algumas realizações. Ó. Estocástico. Eu não gosto de usar o estocástico em tempo curto, tá? Eu gosto de usar o estocástico em tempos maiores. Só que aqui no estocástico a gente já mostra aqui uma sobrevenda. Não, desculpa, sobrecompra. Sobrecompra. O OBV, gente, eu não costumo usar muito o OBV em tempo gráfico curto. No OBV, eu gosto de usar. É um indicador que eu estou estudando, eu não sei ainda bem sobre ele, mas eu estou estudando ele. Eu gosto de ver ele em tempos gráficos maiores. Deixa eu ver o diário aqui.
diário não tá muito legal. Vamos ver no 4 horas então. Ó, a gente tá querendo romper o OBV com a média móvel dele aqui, ó. Ele precisa romper isso aqui, fazer um pullback para iniciar a nova alta, tá? Eu vou explicar para vocês melhor o que é o OBV depois. Eu não tenho, como é que se diz, conhecimento para explicar isso para vocês, mas é um indicador que é muito bom. Assim que eu aprender mais sobre ele, eu vou dar a noção para vocês. Aqui no gráfico de 4 horas, ó, a gente vai ter o cruzamento das médias móveis do MACD. Notem que quando ele faz o cruzamento, aqui foi o topo, né? Se a gente olhar aqui, ó, aqui nessa zona foi o topo, né? E ele tá batendo bem aqui, no topo. A gente teve um cruzamento dele aqui, aí iniciou a tendência de baixa. Basicamente, tu vê aqui que o histograma diminui pra caramba, e aí começa a iniciar a tendência de baixa. Então, assim, a tendência de baixa tá no fim, provavelmente isso aqui tenha sido o fundo, né, do histograma. E ele começa a diminuir, notem que ele começa a diminuir. Então provavelmente a força vendedora acabou, né? A gente vai ter provavelmente aqui ainda mais alguma coisinha aqui, depois iremos iniciar isso aqui, ó. Também no mesmo modo, quadradinho por quadradinho, quadradinho por quadradinho, para depois ter uma expansão para alguma coisa mais alta aqui. Estamos trabalhando para isso. Projeto muito bom, gente. Chega lá, XRP1B. Vocês estão por fora do negócio, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, gente, o RSI aqui também, fazendo uma cruzada aqui no gráfico de 4 horas. Olha isso que bonito. Foi lá embaixo, voltou para dentro da faixa aqui aceitável de RSI. E agora ele pode começar a fazer a curvatura disso aqui, ó, aqui embaixo. E aí nós iremos iniciar uma tendência para buscar o meio aqui, né? Provavelmente isso aqui vai ser uma resistência. Rompimento daqui, a gente vai buscar nova alta. Pode ser que ele fique um tempo lateralizado aqui, pode ser um tempo que ele fique um tempo lateralizado aqui nessa zona, para buscar aqui de novo. Vai depender do trabalho de todos aqui, que a gente fazer divulgação. E bora lá. Deixa eu desativar essas coisas aqui. Médias móveis todas se cruzando, ó. Iniciou realmente a tendência de baixa muito forte. Aqui no gráfico de 4 horas a gente não tem todas as médias, né? Mas se for no gráfico de vou botar o gráfico de 2 horas aqui para ver como é que tá. O gráfico de 2 horas ainda não tem todas as médias ainda. Vamos para o gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora. Aqui nós temos quase todas as médias. Aqui geralmente eu deixo a média móvel de 200 em vermelho. Aqui não está em vermelho. Deixa eu ver aqui uma coisinha rápida. A média de 200 está em azul. Ó. Vamos trocar isso aqui. Vou botar azul nessa. E nessa daqui a gente bota vermelho. Mudou? Mudou ou não mudou? Mudou. Então, pessoal, aquele vácuo que eu falei aqui. Só que não se usa essa questão do vácuo aqui, entendeu? Isso aqui é curto. Não dá um prazo muito longo. Talvez aqui a gente poderia usar, porque aí nós temos uma marcação de topo. Aqui também é um fundo, tá? Eu acho que no mais é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada para mostrar. O que a gente precisa fazer agora aqui, ó, temos a formação de um ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça. Talvez ele venha até aqui, caia até aqui para fazer um ombro. E aí puxar a nova alta para testar esse rompimento aqui. Testado esse rompimento, teremos essas zonas de 50 e 61. Notem que isso aqui vai ser uma zona bem trabalhosa, digamos assim, né? VPVR está aqui apontando zona de interesse, ó. Tem interesse vendedor e comprador aqui. A gente precisa agora romper esses vácuos aqui, ó. Que eles batem também aqui, ó, exatamente, ó. Onde tem os interesses aqui, ó, a zona de 0,5 e a zona de 0,61. É que quando a gente dá o zoom no gráfico inteiro, ele pega tudo aqui, ó. Olha aqui onde tem uma zona de interesse vendedor aqui, talvez, ó. Pode ser que ele bata mais ou menos aqui, tem dificuldade para subir. E aí eu digo para vocês, enquanto ela estiver nessa zona aqui, ó, enchem as mãos. Enchem as mãos porque aqui é que eu acho que a coisa pode dar bom. Pós-rompimento a gente vai ter aqui uma nova pernada de alta e eu vou fazer uma extensão de Fibonacci para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Mas assim, isso aqui também não é certo, hein? Vocês acabem operando com bastante responsabilidade, porque são coisas sérias e dinheiro não é brincadeira. Essa extensão de Fibonacci também tem que colocar em escala logarítmica, senão não dá certo. Notem aqui, ó. Quando ela está na escala normal, eu tenho que estar vendo o gráfico em escala normal. E aí as zonas que ela me mostra é isso aqui, ó. Mas se eu boto em Fibonacci baseado na escala logarítmica, eu tenho esse resultado aqui, ó.
gente tem as zonas aqui de trabalho aqui também, como fazendo a retração de fibo. E aí os próximos alvos, caso a gente tenha o rompimento desse topo aqui, seriam mais para cá, ó. Talvez esse alvo aqui de 161 de fibo, ou até mesmo lá o tão sonhado 1 centavo, né? 1 centavo. Assim, para vocês terem uma noção do que pode acontecer se o nosso gráfico atingisse 1 centavo, do preço atual ali onde ele está, deixa eu expandir aqui, do preço atual onde ele está até 1 centavo, a gente teria aí 52 mil por cento de alta. 50 mil, 60 mil por cento de alta. Tá bom para vocês? Então é isso, pessoal. Fechou aqui a análise. Ficamos aí alerta para próximos projetos, próximas análises. E não se esquece de curtir, compartilhar, ativa o sininho ali para vocês ficarem por dentro de novas análises. É isso aí, tchau. Até a próxima e tenham um ótimo dia.